Começo, então, por esse assunto sobre o qual o Otávio falava, aliás, todos nós, tarifaço. Houve a aplicação dos 50% no Brasil, uma repercussão positiva na oposição, no partido do senhor, na família do senhor, agradecendo a Trump, elogiando. Uma medida que tem um impacto ruim para o Brasil, evidentemente, o senhor conversa com as pessoas dos setores produtivos, pode ter impacto em emprego, pode ter impacto em crescimento, pode ter impacto em renda. E aí a defesa da anistia, como se fosse a anistia mais importante que o Brasil. É isso que vocês estão passando, essa ideia de que o interesse pela anistia do ex-presidente Bolsonaro vale mais do que o que pode acontecer com o Brasil, os efeitos ruins para o Brasil. E aí também derruba esse discurso de defesa nacionalista que o PL, o senhor, o partido do senhor tem, né? Bom, Júlia, boa tarde, Júlia, Camarote, Otávio, todos que nos assistem. O grande problema está aí, Júlia, quando faz-se o diagnóstico errado e tenta-se dar o remédio errado. A gente tem que fazer o diagnóstico certo. As coisas não começaram a desandar no Brasil agora, não foi ontem, não foi ano passado. Há muito tempo já, esse ativismo judicial que acontece aqui no Brasil, em especial por parte do ministro Alexandre de Moraes, ele vem bagunçando literalmente toda a nossa democracia. Desde o primeiro, ou melhor, na campanha de 2018 ainda, já criava-se essa aura de que o presidente Bolsonaro se elegeria, que tinha um risco de haver um golpe militar. Passaram os 4 anos, nada aconteceu. Começou o governo do presidente Bolsonaro e as interferências começaram já muito cedo. Eu lembro que quando já estava um pouquinho tensionada essa relação, e eu posso falar como testemunho ocular, Júlia, porque eu tentei e continuo tentando até hoje ser uma ponte para construir o diálogo junto ao Supremo Tribunal Federal. Vocês vão se lembrar que em 29 de abril de 2020 ainda, 1 ano e 4 meses de governo Bolsonaro, vem aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes de impedir que o então delegado Alexandre Ramagem assumisse a diretoria-geral da Polícia Federal. De lá para cá, foram várias vezes em que houve uma interferência direta no Executivo, praticamente fazendo de tudo para dificultar um governo do presidente Bolsonaro. Isso se repetiu dentro da eleição, com Alexandre de Moraes, presidente do TSE, desequilibrando completamente a disputa eleitoral que nós tínhamos contra o Lula, e de lá para cá uma perseguição sem fim, atropelando devido ao processo legal, atropelando tudo, e agora, por último, a liberdade de expressão. Então, eu acho que a gente tem que entender o contexto de tudo isso, porque a sanção que o Trump impõe, Júlia, ela não é meramente econômica, todos nós sabemos disso. Ela tem um viés, sim, político e tem um viés econômico, porque é claro que o Trump olha aqui para a América do Sul e enxerga muito claramente para onde o Lula está levando o nosso país. Então tem esse cenário todo, e aí sim, aqui tem o remédio, e eu digo o seguinte, Júlia, que a gente tem que tratar isso tudo com muita seriedade, com muito equilíbrio e com muita responsabilidade, porque senão o Brasil vai sofrer muito, e não é o que eu torço, não falo isso aqui com nenhuma alegria. Eu também fiquei surpreso com uma taxa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro estava lá trabalhando, e o que a gente tinha notícia aqui é que havia uma costura para alguma sanção ao Alexandre de Moraes. Mas é mais uma prova de que o Eduardo Bolsonaro não consegue manipular o Trump, não tem nenhum controle sobre o presidente da maior democracia do mundo. Ele faz análise de cenário e ele é que toma a medida que ele acha que vai ser suficiente para atingir os objetivos dele. E para concluir essa minha primeira participação, eu fico muito mais preocupado ainda quando eu estou vendo a reação do Luiz Inácio hoje, fazendo chacota, desdenhando, fazendo pouco caso, parece um pombo que estufa o peito para dizer que fala mais alto, quando, na verdade, infelizmente, o Brasil não tem condições de negociar de igual para igual com os Estados Unidos. Nós estamos falando de um presidente, Júlia, que há poucos dias meteu 100% de taxação na China, que é a maior parceira comercial dos Estados Unidos, e 2 dias depois estão os chineses conversando e negociando com os americanos. E, infelizmente, e o Trump falou isso hoje, que ele não está negociando com o Brasil. Ele não negocia, ele impõe exigências. Olha o perigo disso. Mas, essa é a minha preocupação, e a gente tem remédios, eu vou falar ao longo da entrevista para vocês aqui, que eu acredito que sejam suficientes para a gente começar a distensionar. Mas, senador, no final do dia, o que os senhores estão fazendo é aplaudir uma decisão que é ruim para o Brasil. É sobre isso. Não estou aplaudindo a decisão dele. Pode-se discutir a questão jurídica do pai do senhor, do ex-presidente, na própria justiça. Agora, aplaudir o que estão fazendo contra o país é ruim e vai na contramão dos discursos dos senhores mesmos, que defendem a defesa da soberania nacional, defendem o nacionalismo. Quer dizer, tem uma incoerência e parece que para beneficiar um grupo, que se taxe um país todo. E que o Brasil pague por isso, né?
É bom que você me dá a oportunidade de desfazer essa percepção equivocada. Ninguém está feliz com o que está acontecendo com o Brasil, não. Eu estou aqui angustiado, estou preocupadíssimo. E eu estou mais preocupado ainda porque o presidente é o Lula. É uma pessoa que não tem o menor respeito, nem capacidade, estatura moral para negociar com o Trump, ainda mais o perfil do Trump que todos nós conhecemos, que é um perfil bastante agressivo em suas negociações. O que a gente está defendendo aqui é o retorno da normalidade no nosso país, é o retorno da liberdade no nosso país, é que não haja censura em redes sociais, é a soltura de presos inocentes, é uma série de coisas, como eu falei, que não começaram de ontem para hoje. Há muito tempo, Júlia, que o Alexandre de Moraes vem atropelando todos os direitos e garantias constitucionais dos brasileiros, dos advogados, inclusive dos seus pares. Ele atrai o Supremo Tribunal Federal inteiro para um buraco negro que não era para estar o Supremo todo. Mas como a maioria está dando suporte para ele fazer o que está fazendo, você é testemunha, Júlia. Eu já te dei entrevista falando isso. As pessoas que estão me assistindo sabem como é que eu venho alertando isso há bastante tempo. Eu dei uma entrevista ano passado ainda, em que eu falava que a minha preocupação era que chegasse um momento em que o Brasil fosse tratado como foi a Venezuela, no governo Biden ainda. Porque lá não houve eleições limpas, porque o Maduro tirou a Maria Corina Machado na mão grande da disputa presidencial. Naquela época, o acordo que foi feito para que o Biden não sancionasse as empresas de petróleo venezuelanas foi que houvesse eleições limpas. Ele não fez o voto impresso, né? Gosto ou não da palavra, o voto impresso garantiu que o mundo inteiro soubesse que lá houve fraude nas eleições. Eles estão sendo sancionados até hoje. A sanção começou no governo do Biden. E eu falei isso lá atrás. E chegou a hora aqui no Brasil, e nós temos pouco tempo para conseguir, nós aqui, darmos uma solução antes que chegue o dia 1º de agosto. Porque o Trump, eu não vejo nenhuma dificuldade, Júlia, de o Trump passar essa taxação de 50 para 100 para 200 ou para zerar. Ou para botar 200 mais a lei Magnitsky, que vai punir pessoas individualmente aqui no Brasil, Senador, que na cabeça dele possam estar tentando contra a democracia no nosso país. Senador Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. Senador, boa tarde, Otávio. O senhor não acredita que negociação vai resolver, pelo que o senhor está dizendo. O principal aliado do seu pai, de vocês, o governador Tarcísio, nas manifestações que ele fez até agora, públicas pela rede social, ele fala em abrir diálogo com os Estados Unidos, com dados e argumentos consolidados. Depois ele fala que, na verdade, o Lula colocou ideologia acima da economia, que o problema é econômico e esse é o resultado. Por que o Tarcísio não está fazendo o discurso que o senhor está fazendo? Big Techs, anistia, etc, etc. Olha, Otávio, eu tenho que perguntar para ele. Eu vi hoje que ele fez um movimento de conversar com o encarregado de negócios dos Estados Unidos. Eu não sei o que é que ele tratou lá. Agora, eu estou dando entrevista aqui, obviamente talvez eu esteja um pouquinho mais atualizado do que o Tarcísio no que está acontecendo e tenho uma leitura, ou tento ter uma leitura um pouco melhor do que está passando na cabeça do presidente dos Estados Unidos. Ou seja, o Tarcísio estaria desatualizado ou errado? Não, o Tarcísio está no papel dele, como governador do maior estado do Brasil, maior PIB do Brasil, tentar alguma coisa em defesa das empresas do seu estado, né, que obviamente é o maior exportador, o estado que mais exporta produtos dos Estados Unidos é São Paulo, ele está na obrigação dele, inclusive, fazer isso. Mas agora, eu não falo em anistia. A negociação dele vai resolver? Eu não sei se vai resolver. Eu acredito que nessa linha, né, tem pouca chance de resolver. Até porque eu acredito, mais uma vez, Otávio, que o que vai estar na mesa no momento em que o Trump, né, abrir algum tipo de diálogo, já que até agora, com 2 anos e meio de governo, o Lula sequer foi recebido nos Estados Unidos, o que demonstra a sua incapacidade e a sua impotência de negociar com a maior democracia do mundo. Ele vai botar essa questão de voltar à normalidade no Brasil. Como? Foi isso que eu falo que está no nosso lado, está com a gente a bola, no sentido Brasil, que eu digo, no sentido de, sim, aprovar a anistia. Mas por que a anistia não passa? Vamos lá, Otávio. Por que a anistia não é nem pautada no Congresso Nacional? Porque tem ministro do Supremo que fazem ameaças, no CPF, inclusive, a parlamentares. E, além disso, fazem ameaças de que, se aprovar uma anistia, ela vai ser declarada inconstitucional no Supremo Tribunal Federal. Mas vocês não têm maioria na Câmara? Se curvam a pressão? Se pautar hoje, a gente aprova hoje. Otávio, se pautar hoje, nós aprovamos hoje na Câmara e no Senado essa anistia. Ninguém quer mais confusão no Brasil. Ninguém aguenta mais tanta confusão no Brasil. Só que parece que o Alexandre de Moraes vive de confusão. Ele dorme e acorda pensando em Bolsonaro. Ele dorme e acorda como é que eu vou fazer para prejudicar a direita no Brasil. Senador Isso Flávio. tem que ter um limite, entendeu? Só para concluir, Camargo, essa questão da anistia, porque lá em 79, quando há uma anistia ampla, geral e restrita, quem faz é o Congresso Nacional. Aí não é inconstitucional. Agora a gente está falando de fazer uma anistia ampla, geral e restrita, que é a que eu sempre defendi aqui, ela passa a ser inconstitucional. Mas olha a incoerência, Camarote.
Quando se fala numa meia anistia, onde Bolsonaro ficaria de fora, aí ela não é inconstitucional. Aí o Congresso pode se meter. Olha como é que está sendo uma coisa dirigida. Olha como é que estão fulanizando toda essa situação. Olha o preço que o nosso país está pagando por causa da teimosia de Alexandre de Moraes. Senador Flávio, existe uma questão que está preocupando os empresários brasileiros, o setor produtivo brasileiro. A Embraer está com suas exportações ameaçadas para os Estados Unidos. O pessoal da área de suco de laranja, o pessoal da área de aço. É uma situação que está criando desespero em vários setores da economia. E o Trump está condicionando a uma interferência no poder judiciário brasileiro, ou seja, colocando essa taxação de 50% condicionada a justamente uma mudança, inclusive na condução do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Ele fala de caça às bruxas. É dessa forma que o Trump está colocando. E aí eu lhe pergunto, o país inteiro, o setor produtivo brasileiro, o setor exportador brasileiro vai ficar condicionado a isso? O senhor avalia que é correto esse tipo de interferência na soberania do país? Olha, Camarote, eu acho que muitas pessoas, né, que tinham a capacidade de evitar que chegasse nesse ponto a situação aqui no Brasil, fizeram piadinha disso tudo ao longo do tempo. Fizeram piadinha do trabalho de Eduardo Bolsonaro lá atrás. Vocês se lembram, vocês me publicavam, repercutiram isso aqui. Havia uma piadinha dentro do Supremo Tribunal Federal de quem teria o passaporte apreendido primeiro. O próprio ministro Alexandre de Moraes usou uma metáfora... Foi visto com gravidade. Tamanha que ele está sendo investigado pelo Eduardo Bolsonaro. Lógico, mas é a caça às bruxas, isso o Trump tem razão. O próprio Alexandre de Moraes, o que ele falou? Eu só vou acreditar quando o porta-aviões americano chegar aqui no Lago Paranoá, em Brasília. O porta-avião americano chegou no Lago Paranoá, em Brasília, para a infelicidade de todos nós. E como é que os Estados Unidos entram nessa confusão toda, o Camarote? A gente não pode não olhar o contexto. O próprio Alexandre de Moraes, ele deteu o hoje braço direito do Trump, chamado Jason Miller, dono daquela rede Getter, no aeroporto internacional, quando ele estava voltando para os Estados Unidos. Ele bloqueia as contas da Starlink para aplicar uma punição ao então Twitter para poder chegar em Elon Musk, que é investigado no inquérito da fake news, que está aberto há 6 anos nesse Brasil. Está tudo errado. O que começa errado vai terminar errado. E qual que é a minha grande preocupação, qual é o grande problema que eu vejo nisso tudo? Que o Brasil, no fim das contas, não vai ter condições de negociar. É o que o Otávio estava me perguntando, Otávio. Mas aí o senhor está justificando, senador. Estou justificando, mas é a realidade. Tem que ficar na realidade, Câmara, do jeito que ela é. A interferência de um outro país num poder aqui do país com retaliação. Eu estou encarando a realidade, Camarote. A realidade hoje é a seguinte, isso me preocupa demais. A realidade hoje é a seguinte, o Brasil vai sentar como para negociar com alguém que está disposto a fazer qualquer coisa e que ele não tem preocupação de sanções por parte do Brasil, porque não vai afetar o país dele. Essa é a minha preocupação. Hoje nós estamos vivendo o dia do luto. Mais uma vez, a gente está aqui angustiado, sofrendo, preocupado, tomamos um remédio muito forte, que era contra a nossa vontade, mas daqui a algum tempo esse efeito vai passar e a gente consegue resolver antes, pelo menos, de 1º de agosto, quando entram em vigor essas sanções de 50% de taxas sobre os produtos brasileiros, com essa anistia aprovada rapidamente no Congresso, já que eu sei que tem votos lá para aprovar, ela não é pautada por causa de ameaças de ministro do Supremo. A gente não pode fingir que a nossa democracia está normal. Então não é, Júlia, respondendo a sua pergunta inicial também. Então vocês estão defendendo, vocês estão aceitando o Brasil se sucumbir à ameaça que Trump está fazendo ao país. Esse é o ponto, Júlia. Assim, se derem anistia, tudo bem. Então, a gente tira os 50% de taxação. No final do dia, o discurso dos senhores, e eu quero ouvi-lo sobre isso, é de ok o Brasil aceitar a chantagem, ok a gente aceitar a interferência no Poder Judiciário, ok o Brasil perder emprego e parar de exportar, se a gente tiver o que a gente quer, que é a anistia. Quer dizer, de novo, a gente volta para a mesma discussão. É a defesa de um interesse de um grupo político em troca do interesse maior do Brasil. Ô, Júlio, eu vou tentar ser mais claro. Você sabe o que é um contrato de adesão? Contrato de adesão é aquele que você, quando vai comprar uma linha de telefone celular, você assina lá com a operadora. Você pode discutir alguma cláusula daquela que está ali? Não pode. Ou você adere àquele contrato, ou você assina, ou você não assina, você vai buscar, né? Ou vai falar no orelhão. E, mais uma vez, não é o que eu torço, não é o que eu defendo, não estou justificando. Eu estou falando como é que vai ser a realidade. O Trump falou hoje isso. E a gente tem que entender qual é a correlação de forças. Por causa dessa postura do Lula hoje,
de querer peitar os Estados Unidos, de querer ameaçar, de querer falar que vai taxar de volta os produtos. Olha a insanidade do que esse cara está falando. Parece mas que ele quer tocar fogo no Brasil de uma vez. A democracia brasileira não é um contrato de adesão, mas eu tô senador. falando, Júlia, mas o problema, mais uma vez, pelo amor de Deus, não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que seria o ideal, não é o que é justo. É o que é. E é isso que a gente está enfrentando hoje. Se nós não resolvemos aqui internamente esse problema, as sanções virão. E quanto mais demorarmos a resolver, mais tempo elas durarão. Ou então elas serão aumentadas. Então a gente está numa situação, eu até quero aproveitar para desfazer uma fake news que fizeram comigo, porque eu dei um exemplo e exploraram como se eu estivesse defendendo que os Estados Unidos têm que jogar uma bomba atômica aqui no Brasil. Né? Pegaram um recorte do que eu falei, eu estava dando o exemplo de um país mais fraco, que estava em guerra com os Estados Unidos, que era o Japão, quando eu falei das 2 bombas atômicas, em que não adiantou nada você não se render antes, tá? Que é isso que vai acontecer no final das contas com o Brasil. E não falo mais uma vez, não falo isso com felicidade, com orgulho, não. Eu sou brasileiro, sou patriota, vou defender até o fim da minha vida esse país. Senador. Só que a gente não pode estar vendo um canhão apontado para o seu peito e você correr para cima do canhão de peito aberto. Isso é burrice. Senador. Esse é o ponto que eu estou falando. Parece que o senhor está defendendo a bomba atômica no Brasil. Não estou. Foi bom, eu fiz questão de tocar aqui nesse assunto, porque é óbvio que eu não defendo isso, não sou maluco. Agora... Né? E só mais uma vez, eu estou falando com relação à correlação de forças, Otávio. A gente não pode achar que a gente vai invadir, eu e você, de estilingue, o complexo alemão no Rio de Janeiro. Por que que o seu pai... Por que o seu pai, na eleição lá do Biden, ele falou quando acaba a saliva, tem a pólvora? Foi quase uma declaração de guerra. O que mudou no poderio? Ele não tinha medo? Não existia esse temor? Aliás, falar em declaração dos seus pais, senador, os senhores acusam Lula de anti-americanismo, a esquerda de anti-americanismo. Eu vou ler algumas declarações do seu pai enquanto deputado. Ele dizia o seguinte, ele foi numa viagem à Amazônia e disse assim... Chegou ao meu conhecimento que um capitão norte-americano que faz parte do 8º Grupamento das Forças Especiais dos Estados Unidos, de nome Robert Cody, está na Amazônia, porque claramente há interesse norte-americano em internacionalizar a Amazônia. Então ele está acusando os Estados Unidos de infiltrar um oficial para internacionalizar a Amazônia. Depois, ele diz que nessa viagem a preocupação demonstrada foi com a cobiça internacional, principalmente dos Estados Unidos. Um discurso anti-americano. E depois o Bolsonaro também em discurso... Isso não é entrevista, roda de conversa, não. Isso é no plenário da Câmara, está nos anais da Câmara. Então, ele diz assim, quanto mais tempo ficamos sem saber o que temos dentro da Amazônia, melhor será para os países do primeiro mundo, em especial os Estados Unidos. Então, ele acusa os Estados Unidos de tentar roubar a Amazônia do Brasil, vê os Estados Unidos como inimigo. Então, por que houve essa mudança de um país ameaçador para um país no qual nós devemos baixar a cabeça e cumprir o que Trump quer? Olha, Otávio, você sabe de que época foi isso mais ou menos, só para saber qual era o contexto disso? Que ano foi isso? Faz 30 anos isso? 25? Só para ter uma ideia. Em que contexto isso aconteceu? O contexto, ele foi uma viagem, ele foi convidado para uma viagem para a Amazônia e chegou na Câmara e denunciou essa infiltração de um oficial americano, um discurso anti-americano, que vocês acusam Lula de fazer. Não, você está distorcendo as coisas, desculpa, Otávio. Isso certamente foi num contexto em que havia uma discussão sobre demarcações de terras indígenas aqui no Brasil, em que, coincidentemente, a cada reunião da ONU voltava aqui um presidente do Brasil à época dizendo que ia demarcar não sei quantas terras indígenas no país, e, coincidentemente, o subsolo de todas elas é riquíssimo em tudo que o mundo precisa para sobreviver por séculos. Então, obviamente, ele fazia alguma colocação contra essa demarcação. Inclusive, nós defendemos hoje que o próprio indígena, para respeitar a sua autonomia, se ele quiser, ele pode explorar a sua terra, inclusive o seu subsolo, e fazer com que essa riqueza seja distribuída para esses indígenas ou para todo o país como um todo. Então, acho que foi nesse contexto que ele deve ter falado isso. Senador, eu queria voltar ao tema específico. Sim, e na sua argumentação, o senhor estava falando da anistia, aprovação do projeto da anistia, e aí que teria uma reversão das tarifas do Trump. O senhor está sugerindo exatamente uma troca? Seria isso, trocar a taxação pela anistia, pelo Congresso Nacional? Primeiro que eu não tenho nem procuração para falar pelo Trump, obviamente. Eu não sei exatamente o que ele vai querer. Eu estou interpretando a carta dele. O que ele começa falando da carta? Mas o senhor acha isso pertinente? Não, assim, eu não acho pertinente, mas eu não acho justo, não acho correto.
Agora, mais uma vez, é a realidade. Ele começa a carta dele falando da perseguição, da caça às bruxas ao Bolsonaro, aos seus aliados, à sua família, o que é um fato. Eu quero fazer a pergunta para quem está nos assistindo. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro está respondendo a um julgamento isento? Sendo julgado por Alexandre de Moraes depois de tudo que ele fez, sendo julgado por Flávio Dino, que é a pessoa que já declaradamente é inimiga de Bolsonaro, falou que o Bolsonaro é o demônio em pessoa, ou pelo próprio Zanin, que ontem estava defendendo o seu cliente Lula, exatamente do que ele dizia que eram perseguições contra o seu cliente. Inclusive aqui em 2018, 2016 ou 2017, Camarote, ele fala que está buscando mecanismos internacionais porque não há mais remédio que seja suficiente aqui para cessar o ataque aos direitos humanos do seu cliente. Quer dizer, alguém que pensava assim está sentado na cadeira do Supremo Tribunal Federal hoje e está julgando o Bolsonaro, condenando, mesmo com todas as atrocidades que ele sabe que existem no processo. Então, assim, esse é um julgamento injusto. Se o Bolsonaro tivesse com 3% nas pesquisas, não tinha ninguém falando de Bolsonaro. Agora, como ele está liderando e todos sabem que se ele estiver nas urnas no próximo ano, ele será o próximo presidente do Brasil, há essa preocupação toda. Eu só quero aqui aproveitar o espaço para falar que não tem que ter medo de Bolsonaro, tem que respeitá-lo e respeitar o eleitor de escolha quem ele quiser para comandar o nosso Brasil. É justamente um setor importante de quem votou no ex-presidente Jair Bolsonaro, poderia citar o agronegócio, o setor produtivo. São esses setores que estão sendo atingidos com essa taxação brutal, desproporcional e tem, como o senhor mesmo admite, um viés político, não tem uma lógica econômica por trás dessa taxação. Como é que o senhor responde para esses segmentos que apoiaram maciçamente a eleição em 2018 do ex-presidente Jair Bolsonaro e a tentativa de reeleição em 2022? Eu respondo, Camarote, que obviamente que eu acho que é injusto. É injusto. Agora, mais uma vez, a gente tem que resolver. E quanto antes nós resolvermos, melhor. Por isso nós temos até o dia 1º de agosto para aprovar, para começar alguma coisa, para começar a sinalizar de que o Brasil está disposto a voltar à normalidade. Porque eu me coloco muito, Camarote, no lugar das pessoas. Eu fico imaginando o que está passando na cabeça do Trump nessa hora. Ele deve olhar para a América Latina e ver o que está acontecendo na Venezuela. Deve pensar assim, vou esperar chegar nesse ponto para depois impor sanções às empresas brasileiras ou tentar fazer alguma coisa para que a democracia ali prevaleça, porque ali, né, vai ser mais um bunker do meu concorrente mundial, que é a China. É isso que passa na cabeça dele. Então, se nós estamos aqui nesse momento discutindo como é que sai dessa enrascada, eu estou falando qual é o caminho. A gente sai dessa enrascada voltando o Brasil à normalidade, para começar. Eu estou dizendo aqui bem claro, para começar. Eu imagino que é isso, que vai ser um gesto importante, é aprovar uma anistia ampla, geral e irrestrita, já que na carta dele ele fala claramente que é uma caça às bruxas a Bolsonaro. Então vamos acabar com a caça às bruxas ao Bolsonaro, que é o que a gente já tinha que fazer independente de pressão externa, que todo mundo está fingindo que nós estamos numa democracia plena e só porque é contra o Bolsonaro pode. Vamos fazer um exercício aqui, Camarote? Pega esse processo do Bolsonaro e bota na capa Michel Temer. Já está todo mundo reagindo assim? Pega esse processo do Bolsonaro e bota na capa Luiz Inácio Lula da Silva. Senador, o argumento que vocês usam agora era o mesmo que foi usado lá atrás. Inclusive, o pai do senhor usa a expressão lawfare, que foi criada pelo advogado do presidente Lula à época que ele respondia. O senhor coloca acusações muito graves contra o STF, fala do julgamento pelo qual o pai do senhor está passando, é um julgamento coletivo, não é só feito pelo ministro Alexandre de Moraes, está na primeira turma, tem outros 4 ministros analisando a questão e mais. Ainda eu não consegui entender a argumentação do senhor de que, no limite, ela aceita a chantagem em troca do benefício no Poder Judiciário, pelo Poder Judiciário, ainda mais pedindo para o Executivo fazer uma interferência indevida no Poder Judiciário. Ô, Júlia, a PGR acabou de arquivar. A democracia brasileira, só para finalizar, senador, eu passo a bola para o senhor. A democracia brasileira é uma democracia funcional. Ela tem separação de poderes. O julgamento do pai do senhor tem sido feito por uma lei que foi sancionada por ele, uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada por ele, então presidente, e agora aplicada por Judiciário. Não cabe aqui nenhuma comparação com a Venezuela. Cabe total, Júlia. Você acabou de dar um exemplo. Né? Se ele quisesse dar golpe, se ele quisesse, né, fazer um atentado contra a democracia, ele ia aprovar, ele ia sancionar uma lei que ele depois seria punido por ela? É mais uma prova do ânimo dele de nunca ter pensado em fazer isso. Uma delação do Cid que foi feita sob ameaça. E o Cid fala na super live do Supremo, lá nos depoimentos, quando ele fala que nunca foi tratado de 8 de janeiro, em lugar nenhum, isso passa ao vazio.
Quer dizer, a palavra dele vale para uma coisa e não vale para outra. Isso desmorona a tese da PGR, que diz que a cereja do bolo é o 8 de janeiro. Eles não conseguem vincular Bolsonaro ao 8 de janeiro. E essa mesma PGR, Júlio, que eu vou chegar onde você perguntou sobre lawfare, essa mesma PGR que acabou de arquivar um pedido de investigação sobre o Carlos Lupe, que era o ministro do maior escândalo de corrupção dos aposentados do nosso país. É assim, ó, a toque de caixa. A mesmo Ministério Público que abre processo contra o Bolsonaro por causa de baleia, que autoriza fazer uma busca e apreensão na casa do ex-presidente da República para ir atrás de cartão de vacina. Então, assim, é óbvio que há uma perseguição e as pessoas não querem enxergar. Ele está sendo julgado por quem? Ô, Júlia, todos dão como certa a condenação dele, não é pelo que está no processo. Senão ele saía daquela última oitiva absolvido, livre, leve e solto. Todo mundo dá como certa a sua condenação por causa dos ministros que vão julgar, é o que eu estou falando aqui. A gente não pode fingir que isso está normal, que está tudo bem, que o país está na democracia plena, porque não está essa realidade. Doa quem doer. Pode ficar com raiva do que eu estou falando, eu só estou falando a verdade. Senador, e todo mundo, no fundo, sabe disso. Essa estratégia da família Bolsonaro, inclusive com o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, tem dado uma sobrevida e um fôlego ao presidente Lula, justamente por essa percepção de que existe um movimento em que está prejudicando o país como um todo, e por uma questão individualizada, ao invés de se resolver através da justiça. Como é que o senhor observa esse movimento que você tem ali? Já tem, inclusive nas redes sociais, um governo que estava mais emparedado, agora indo para cima justamente com esse argumento. Olha, eu acho que tem uma coisa muito maior no nosso Brasil, que as pessoas não percebem. A gente parece um sapo numa panela que vai fervendo, vai esquentando a água, quando o vento está morto, o sapo está morto lá na água fervente. É o que está acontecendo com o nosso Brasil. Então, assim, para a gente fazer o nosso dever de casa, para acelerar o que a gente é obrigado, que a gente já deveria ter feito há muito tempo aqui no Brasil, que é uma anistia, por exemplo, a gente tem que esperar ter algum empurrãozinho do lado de fora, porque na prática é o que está acontecendo. Mais uma vez, é muito grave, é injusto, claro que é injusto, ninguém queria estar nesse ponto. Há quanto tempo nós estamos falando que é preciso fazer algo? Mas, infelizmente, as coisas não acontecem. Não há uma autorregulação do Supremo. Alexandre de Moraes faz o que faz, a revelia de arregaçando a nossa democracia, e porque a conta do Bolsonaro está valendo. Então não é narrativa. A gente não bota na balança, Camarote, e pesa. O que vai dar voto, vou fazer. O que não vai dar voto, não vou fazer. A gente está fazendo aquilo que a gente acha que é o certo, porque lá no final, no fim das contas, a gente sabe que a gente está lutando para que o nosso Brasil volte à normalidade. A gente vai viver mais quanto tempo com um parlamentar ficando com medo de subir na tribuna, dependendo do que fala, ele vai ser preso. Mas mesmo que o Brasil agora, senador, eu não estou defendendo que esse seja o remédio, não, Júlia. Eu não defendo que esse seja o remédio, não. Inclusive, o Eduardo estava lá trabalhando, mais uma vez, e nós aqui entendendo que era por uma sanção pela lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes. Mas ele disse que era corretíssima a decisão do Trump. E quem decide qual vai ser a sanção, o que faz, o que não faz, é o Trump. Mais uma vez, agora o avião já decolou. A gente tem que fazer alguma coisa para que esse sofrimento não se alongue, não se prolongue. Porque se nós não agirmos dessa forma, se não descermos aí do pedestal, se não formos humildes, infelizmente o Brasil vai continuar sofrendo cada vez mais. Senador, mais uma vez, Alexandre de Moraes está em suas mãos. Autorizem, olha só o que eu vou falar aqui, Júlia, Otávio e Camarote. Esse sim é uma democracia. Alexandre de Moraes, autorize o Congresso Nacional a votar a anistia. Olha a independência que existe entre os poderes hoje. Olha a minha cara de felicidade com isso. A gente não pode continuar vivendo desse jeito no Brasil, gente. Até pela liberdade de imprensa, pelo amor de Deus. Onde é que isso vai parar? Senador Flávio Bolsonaro, muito obrigada pela sua presença na...